Boa tarde, boa noite, alunos, né? Então, eu vou passar para vocês a correção do tema 1, números inteiros, operações, exercício 1, calcule as adições. Então, relembrando, nós vamos fazer as adições. Quando o sinal de mais está aqui, tá vendo o sinal de mais? Todos são as adições, Todas são adições. Aqui, adições, adições. Então, o que acontece quando tem adição? Então é só tirar, é a mesma coisa que você somar. Mais 2, mais 6. Então aqui você está somando o que você tem. Você tem 2 e tem 6, então você tem 8. Ou você pode colocar só 8. Quando tiver o sinal de mais, né, não precisa, ou você coloca mais 8 ou só 8, tá? Aqui, esse sinal de mais aqui, você está somando suas dívidas. Então é a mesma coisa que menos 5, menos 4. Os sinais aqui não mudam. Então você está somando as dívidas. Você deve 5 e deve 4, você ficou devendo 9. Então aqui você tem que colocar. Agora aqui, você tira aqui, menos 5 mais 3. Você deve 5 e tem 3 para pagar. Não vai dar para pagar a conta toda, então você vai ficar devendo 2. Aqui, você deve 7 mais 2. Então você deve 7, tem 2 reais para pagar essa conta. Então você ficou devendo 5 reais. Aqui também mesma coisa, Você deve 1 e deve 3. Você vai somar suas dívidas. Então, ao todo, você deve 4. Aqui, você deve 5 e tem 5 para pagar. Então, você pagou, zerou sua conta. Aqui, você deve 5 e deve 5. Então, você tem duas dívidas de 5 reais. Então, ao todo, você deve 10. E aqui, você deve 7 e tem 5 para pagar. Então, você não tem o dinheiro suficiente para pagar essa conta. Então, você vai ficar devendo 2 reais. Tá? Então, quando você está adicionando, quando tiver entre parênteses os números e no meio aqui for mais, é só trabalhar com sinais dentro de parênteses. Agora, na subtração, as diferenças, né? Eu tenho dois números aqui, entre parênteses, e tem esse sinal de menos aqui, Esse sinal de menos, quando ele vem antes do parênteses, ele troca o sinal, você faz a regra de sinal, né? Então, esse sinal de menos, ele altera todo o sinal que está aqui dentro. Então, menos com mais vai virar menos, então vai ficar assim, mais 8 menos 2, trocou o sinal de dentro do parênteses, por causa desse menos aqui. Então, aí você faz a conta. Você tem 8 e deve 2, ficou com 6. Mais 6 ou só 6, tanto faz. Aqui, sinal de menos. Então, você tem que alterar esse sinal aqui. Vai ficar menos 5. Aqui, pega o oposto, porque menos com menos é mais. Então, você deve 5 e tem 4 para pagar, você ficou devendo 1. Aqui, o sinal de menos aqui. Então, você tem que alterar aqui, Então, ficou menos 5. Esse menos com mais vai ficar menos. Menos 3. Então, você vai somar suas dívidas. Você deve 5 e deve 3, ficou devendo 8. Aqui, esse sinal de menos também, vai mudar aqui, Você deve 7, menos com mais, menos. Menos 2. Então, você deve 7 e deve 2, ficou devendo 9. Aqui, mesma coisa, esse menos com menos você vai mudar aqui, Então, aqui, menos 1. Menos com menos, mais 7. Então, você deve 1 e tem 7 para pagar, ficou com 6. Ou pode colocar só 6, se quiser. Aqui, o sinal do menos vai trocar aqui, Então, ficou menos 5, menos com mais, menos 5. Então, você deve 5 e deve 5, ficou devendo 10. Aqui,
Também você tem que trocar o sinal, porque aqui é negativo, menos com menos vai dar mais. Então vai ficar menos 4, esse menos com menos vira mais 4. Então, você deve 4 e tem 4 para pagar, zerou sua conta. Aqui, então é menos 7, então esse menos com mais dá menos 5. Então aqui você deve 7 e deve 5, ficou devendo 12, tá? Então, quando tiver os números entre parênteses e um número de menos, você troca o sinal aqui, ó, do segundo. Tem que fazer essa regrinha. Conserva o primeiro e troca o sinal do segundo. Outra coisa para a gente relembrar é a multiplicação, as multiplicações, né? Que aqui, ó, você está multiplicando números com números inteiros, positivo e negativo. Aqui vale a regrinha. Se os sinais são iguais, é positivo. Se os sinais são diferentes, é negativo. Então você faz a regrinha. Esse sinal com esse daqui, ó. Esse menos com mais é menos. 3 vezes o 4, 12. Aqui, ó. Esse menos com menos vira mais. 3 vezes 4, 12. Aqui, ó, mais com menos. Menos. 3 vezes 4, 12. Aqui, ó, mais com mais dá mais. 3 vezes 4, 12. Aqui, mais com menos dá menos. Menos 12. E faltou a F aqui, ó, que eu vou copiar aqui, que é mais 4 vezes mais 3, né? Acho que copiei certo. Então, aqui, ó, mais com mais dá mais. 4 vezes 3, 12. Então, o que a gente observa aqui, ó? Quando que eu tenho numa multiplicação os números que dá positivo? Quando eu estou multiplicando dois números que têm o mesmo sinal, ó. Aqui, ó, os dois sinais eram menos, então ficou mais, ó. Tá vendo? Aqui os dois sinais eram mais, ficou mais. Aqui os dois sinais eram mais. Quando eu tenho a multiplicação de dois números inteiros, que o resultado dá negativo. Quando os sinais desses números forem diferentes. Quando for um negativo ou um positivo, ou um positivo ou um negativo, tá bom? Aqui na divisão é a mesma coisa na regra de sinais. Né? Só muda que em vez de multiplicar, você vai dividir. Então, aqui, ó. Regra de sinal. Mais com menos dá menos. 12 dividido por 3 dá 4. Mais com menos dá menos. 12 dividido por 2 dá 6. Aqui, mais com menos dá menos. 12 dividido por 4 dá 3. Aqui, menos com mais dá menos. 12 dividido por 4 também dá 3. Menos com mais dá menos. 12 dividido por 3 dá 4. E menos com menos dá mais, que 12 dividido por 6 dá 2. Então, esses 4 aqui eram os exercícios que vocês tinham que fazer, né, da atividade 1. Né? Espero que vocês, né, tenham acertado, tá bom? Estudem, relembrado um pouquinho essas regrinhas de sinais, para a gente poder dar continuidade aos estudos, tá? Então, boa correção para vocês.